Fala pessoal, tudo bom? Olha só, mais uma live aqui para vocês com aquele conteúdo bacana de relevância para você. Nós estamos iniciando mais uma live aqui no perfil da Consulac. Nós estamos aí fazendo um trabalho muito interessante, fazendo lives aí frequentemente, fazendo conteúdo aí relevante para vocês, para que a gente tenha aí um setor mais forte, cada dia mais forte. Bom dia, sou Heber. Ô, Boa seu noite, né? Wilson! Ah, já tá boa noite já, hein? E aí, tudo bom? Graças a Deus e você, tudo bem? Então, eu também tô tudo bem aqui comigo também. Vamos Bora para lá mais para mais uma? uma? Bora lá. Eu tava falando aqui, a gente tá produzindo conteúdo de relevância. Pessoal aí que Vamos ajudar realmente esse pessoal aí a o pessoal que está produzir queijo. aproveitando as lives aí, está conseguindo resultado aí interessante. É É, muita dica interessante para eles. a gente tem alguns relatos aqui que motiva a gente a continuar fazendo isso cada dia mais, Heber. Com certeza, com certeza. É motivador mesmo, com certeza. Né? Ô, Muito Heber, bom. vamos começar já no conteúdo. Para a gente, essa live vai ficar gravada, mas vamos começar lá esse conteúdo para a gente já começar com o pé direito. Eu queria fazer uma É isso primeira aí. pergunta, que é a principal, acho que de todas. O que Vamos são e lá. o que pode ocasionar a contaminação em queijos? Bom, esse é um detalhe interessante da gente deixar bem claro para o pessoal, que quando a gente fala contaminação, né, a maioria das vezes o pessoal entende por contaminação por bactérias, por bolores, né? Mas só que o termo contaminação ele é mais abrangente. Né? Ele abrange não só as contaminações microbiológicas, mas também nós temos aí as contaminações físicas e as contaminações químicas também. Né? Só que hoje, o tema da nossa live hoje é contaminação microbiológica. Né? O que se trata, na verdade? Contaminação microbiológica trata daquele tipo de contaminação onde um produto foi exposto a um grupo de micro-organismos que não faz parte da sua composição. Ou seja, não é intencional. Né? Então, esse produto foi exposto a esse grupo de micro-organismos que podem, e na maioria dos casos, provocam prejuízos, né? Provocam alterações físico-químicas no produto e acabam por distorcer as características, principalmente as sensoriais do produto. Então, esse é a contaminação microbiológica. Né? Para diferenciar, isso é só para a gente diferenciar de contaminação química, contaminação física. Né? Contaminação física, a gente tem exemplos muito bem claros, por exemplo, de fio de cabelo no queijo, isso é uma contaminação física, né? Parafuso na peça de queijo. Né? Por incrível que pareça, gente, eu já vi uma faca numa peça de mussarela. É incrível, mas aconteceu. Eu já tive um caso Então, também de uma arruela do é, monobloco que foi dentro da massa e só foi percebido isso aí depois do término da produção, cara. pensa o problema que é. Por isso que é contaminação, não faz parte do produto, está ali presente ali no produto, mas não faz parte. E hoje a gente vai tratar especificamente de contaminação microbiológica, aquela que é provocada por micro-organismos. Aí, a classe micro-organismos, a gente fala assim porque são variados, né? A gente tem ali bactérias, a gente tem vírus, a gente tem os bolores, né, as leveduras, né, micro-organismos são uma classe geral. Mas quando a gente pergunta, né, para o pessoal sobre contaminação microbiológica, a maioria deles fala de bactéria. Ah, contaminou com a bactéria aqui, com coliforme, com salmonela, com listéria, né? Mas é só para a gente elevar aí o nível de conhecimento do pessoal para a gente começar quente
essa live aí. Bom, e inicialmente, por que que acontece esse tipo de problema? Né? Foi até uma pergunta que um cliente nosso me fez. Ele me perguntou por que que acontece sempre que eu pasteurizo o meu leite? Né? Parece óbvio o questionamento dele, mas não é assim. Né? A gente não pode falar assim. O fato de pasteurizar, né, ele é importantíssimo, é uma etapa importantíssima, né? Só que ele não vai garantir que você não vai ter uma recontaminação posterior do produto. Isso é muito importante o pessoal lembrar, porque não adianta só falar que pasteurizou e acabou, está tranquilo. Não. O produto pode ser recontaminado. Né? A pasteurização, a eficiência da pasteurização, ela gira ali em torno de 99,9%, né, de redução das bactérias patogênicas. Né? Bactérias patogênicas também são aquelas que causam qualquer dano à saúde. Né? Dentro desse grupo aí, a gente tem coliformes, a gente tem Escherichia coli, a gente tem Staphylococcus, a gente tem salmonella, listéria e por aí vai. Vai um monte aí de bactéria aí que vai prejudicar o nosso produto. Então, a etapa de pasteurização, ela serve para uma redução drástica desse número, né, dessas bactérias que estão presentes no leite cru, né, mas não garante que o produto não vai ser recontaminado após essa etapa. Né. E em situações mais graves, a recontaminação ela é praticamente imediata. Né. Se o pessoal não faz uma higienização adequada da linha que leva o leite do pasteurizador para o tanque, para queijo mate, ali mesmo já acontece uma recontaminação. Então, tem que ficar muito atento. As origens, normalmente, são matéria-prima, né, de má qualidade, com contagem bacteriana total muito alta, deficiência no processo de pasteurização, né, que se o leite tem uma contagem muito elevada de bactérias, passa no pasteurizador, ela é proporcional. Né? Então, ao final do processo de pasteurização, você ainda vai ter um número ainda suficiente para ter uma contaminação do seu produto. E a outra fonte muito comum, que é durante o processo, que são as más condições higiênicas das instalações, dos equipamentos ou dos utensílios. Você acabou de responder a primeira pergunta já. A Adriana colocou aqui, pode ocorrer também uma baixa eficiência do meu pasteurizador? Então, eu acredito que você acabou de responder essa pergunta aí para ela. Pode. E assim, é interessante a gente lembrar que assim, a baixa eficiência do pasteurizador decorre de duas situações. Né? Uma, de você já tentar usar um leite com um número de contagem de bactérias muito elevado, porque é um número proporcional. Se você entra com 1 milhão, você vai conseguir 99,9% de redução. Agora, se você entra com 5 milhões, é 99,9% de redução. Ou seja, em 5 milhões, o número que vai sobreviver ao final do processo é um pouco maior. Tá? Então, existe essa possibilidade e também existe a outra possibilidade de ineficiência do processo de pasteurização devido ao próprio manuseio do equipamento. Né? Equipamento com controlador de temperatura descalibrado, aí você acha que está lá com 72 e, na verdade, na realidade, está lá com 70 graus. Né? Já reduziu aí a sua eficiência. E o que a gente faz para a gente ter certeza dessa eficiência? Aí que está a chave. O pasteurizador, a gente não pode simplesmente confiar e não fazer mais nada. A gente tem que confiar que o equipamento vai estar em funcionamento adequado, e eu quero falar daqui a pouco sobre esse funcionamento, mas a gente precisa certificar. Como que a gente certifica se o pasteurizador está funcionando ou não? A primeira e mais simples é fazer um teste de eficiência com peroxidase e fosfatase. Aí você vai garantir se o seu leite foi ou não realmente atingir o mínimo da temperatura exigida, 72 graus, e se ele não extrapolou o máximo permitido, que seria 75 graus. Essas pesquisas, né, de enzimas,
elas são muito eficientes e a gente consegue identificar se o pasteurizador realmente trabalhou ali naquele momento ali, dentro dessa faixa ideal. E uma situação que ocorre muito é do pessoal, às vezes, duvidar do resultado. Eu já vi muitas pessoas falar assim, a gente faz o teste de fosfatase e dá positivo. Aí o pessoal fala, não, meu pasteurizador está funcionando certinho, o controlador de temperatura está marcando lá 73 graus, está funcionando, o teste é que está errado. Né? O teste, pode ocorrer situações em que o teste vai dar resultado errado, mas porque foi conduzido de forma errada, né? Algum reagente vencido, que isso é muito comum da gente achar, né? Reagente vencido, uso da metodologia de forma incorreta. E por falar em metodologia de fosfatase, recentemente o CIF proibiu o uso de metodologias alternativas. Né? O que seriam essas metodologias alternativas? Seria o uso de fita para fazer fosfatase, seria o uso daquela solução do R1 e do R2, né? É um kit muito comum aí que o pessoal usa, o kit Diases, se eu não me engano, o fornecedor é uma empresa que chama Diases, mas foi proibido o uso desse tipo de metodologia. Hoje, o Ministério da Agricultura só aceita a metodologia oficial para pesquisa de fosfatase no leite. O método é bem diferente, né? A interpretação do método mais diferente ainda, porque na fitinha ou nos reagentes era uma coloração amarela indicando que estava positivo. Né? Já na situação com a metodologia oficial, a coloração é azul a cinza. Então, já é completamente diferente. Né? O pessoal que tem dúvidas sobre essa metodologia, quiser entender como se faz, pode mandar aí uma mensagem para a gente aí no direct que a gente encaminha para vocês aí a metodologia oficial e que tem mais garantia, que você vai ter certificação de que realmente o seu processo de pasteurização está sendo realmente eficiente. Isso aí ia ser a minha próxima pergunta. Essas metodologias para determinar se a pasteurização está sendo eficiente ou não, essas análises, elas estão acessíveis a qualquer laticínio, desde o pequeno laticínio, médio laticínio, consegue fazer isso de maneira tranquila? Consegue sim. O que acontece é que foram criadas várias metodologias para facilitar o manuseio dos reagentes. E principalmente as tiras, as fitas, né? Que foram desenvolvidos aí com o objetivo de facilitar. Só que, na verdade, foi feito um estudo pelo Ministério da Agricultura, onde eles entenderam que esses métodos eles não têm aquela compatibilidade com o método oficial. Foi aí que foi editado uma orientação, não é nem instrução normativa, não é lei, é uma orientação técnica do Ministério da Agricultura, proibindo o uso desse tipo de metodologia alternativa. A metodologia oficial, o que acontece? Ela é um pouco demorada e exige um pouco mais de perícia de quem está fazendo. Porque na fita é muito simples, você coloca a fita dentro do leite lá e espera 10 segundos e observa o resultado. Então, assim, muito simples. Mas, na metodologia oficial, é completamente diferente. Peroxidase é uma metodologia que usa reagentes muito comuns, fácil de serem adquiridos, né? Que no caso é só o guaiacol e a água oxigenada. Né? E no caso da fosfatase é mais complicado. No caso da fosfatase, a gente tem que ter alguns reagentes muito específicos, solução reagente, o catalisador, a solução tampão. Só que a metodologia, depois de preparar os reagentes, é muito simples. Meio ml de leite, coloca os reagentes, coloca no banho-maria, aí vem a dificuldade. Tempo. Tem que ficar no banho-maria por 20 minutos. Depois, pingar mais uns reagentes, voltar para o banho-maria, aí sai o resultado. Em média, hoje,
uma análise de fosfatase leva em torno de 30 minutos para ser executada, pela metodologia oficial. Já com a tira, a fita, né, que o pessoal estava muito acostumado, o reagente de ASE, desde 5 minutos já tem resultado. Então, a maior dificuldade é tempo. Mas os reagentes são acessíveis, já tem aí disponíveis, passou um bom tempo aí o pessoal com dificuldade para comprar, porque nem os fornecedores tinham os reagentes que eram os utilizados na metodologia oficial. Mas hoje isso já foi resolvido, praticamente todos os fornecedores de produtos de laboratório já têm disponível esses reagentes. Então, o ideal é ficar bem atento com relação ao pasteurizador, manutenção preventiva, carta gráfica funcionando corretamente. Funcionando. Ter certeza que os medidores de temperatura estão aferidos e funcionando corretamente. Isso. Não é isso? É isso aí. E isso é a primeira situação que a gente tem que fazer para evitar que o pasteurizador seja ineficiente e, consequentemente, o nosso produto seja contaminado. Éder, e existe algum tipo de controle que possa ser feito na indústria para evitar esse tipo de acontecimento? Existe algum programa para isso? Sim, existe sim. O que acontece hoje, né? Basicamente, tudo aquilo que a gente executa na indústria de laticínios hoje tem algum controle específico para ser feito. E nesse caso, né, da pasteurização, a gente tem controle de manutenção preventiva, que é um dos programas de autocontrole, né? Essa palavrinha importantíssima, esse programa de autocontrole hoje é um dos documentos mais importantes que a gente tem que ter hoje na fábrica. Na verdade, é o mais importante, que ele engloba geral, né, tudo aquilo que a gente faz. E dentro do programa de autocontrole, a gente tem autocontrole específico de manutenção preventiva, para que o pasteurizador esteja em pleno funcionamento. E um detalhe importante, pessoal, para quem usa pasteurizador em modo normal, já é um alerta. Né? Se o seu pasteurizador Manual, não funciona, você fala? no normal, manual, é porque cada fabricante coloca um nome, né? Mas já é um alerta, porque se o seu pasteurizador não funciona no modo automático, já é um problema de manutenção já preventiva. Ele tem que funcionar no modo automático. Isso aí porque no modo... Por mais atento que o funcionário, por mais atenção que o funcionário tem com o pasteurizador, o tempo que ele leva de quando ele percebeu que a temperatura baixou para ele chegar para fazer o retorno, já passou muito leite cru lá no processo. Já passou. E ele não vai voltar atrás para pasteurizar de novo. Então... de forma alguma. E, inclusive, assim, uma coisa puxa a outra e é muito complicado. Leite não pode ser repasteurizado. Sim. Então, se ele já passou parte pasteurizado, vai voltar porque passou um pequeno instante de leite cru suficiente, viu? A gente tem que deixar claro. Esse pequeno instante é suficiente para contaminar o seu tanque, sua queijomate. De forma alguma deve ser utilizado dessa forma. Mas não pode reprocessar, não pode repasteurizar leite. Mais um problema. Então, o pasteurizador tem que funcionar no automático. E, além de funcionar no automático, a carta gráfica tem que ser precisa. Né? Se a gente perguntar aí, quem está participando da live aí, falar para a gente se o pasteurizador desse tem a carta gráfica precisa, provavelmente a gente vai ter precisão naqueles que são eletrônicos, né? Que tem um registro eletrônico ali. Agora, aquele que tem aquele registro manual, né, mecânico, na verdade, não é nem manual, mecânico, né, que é aquela carta que fica subindo e descendo ali, na maioria das vezes ela não está funcionando adequadamente. O leite está passando lá com 73, ela está marcando 75. Né? Infelizmente, isso pode te prejudicar. Em algum momento você vai ter um dado impreciso sobre o seu processo. Né? Então, tem que funcionar adequadamente. Esse aí não tem desculpa. E um outro detalhe sobre o funcionamento do pasteurizador é da válvula de desvio. Essa válvula ela precisa de funcionar efetivo. Caiu a temperatura, ela tem que abrir e o leite retornar no tanque de equilíbrio. E outro detalhe mais importante ainda para pasteurizador: alarme sonoro. O pasteurizador tem que ter alarme sonoro. E quando eu falo assim, pasteurizador tem que ter carta gráfica assim, tem que ter termorregistrador, tem que ter alarme sonoro, isso está na legislação.
Isso aí não é simplesmente porque a gente entende que é melhor, não. Além de ser o adequado para o nosso processo, a legislação obriga que seja dessa forma. Então, pasteurizador aí que não tem alarme sonoro, pode providenciar para colocar, porque está fora da recomendação do Ministério da Agricultura. Pessoal, e antes de iniciar o processo de pasteurização, é recomendado que faça o teste dessa válvula que o Éder citou para ver se ela está funcionando corretamente e Sim. do alarme sonoro. Então, assim, Sim. é uma recomendação que toda vez que for iniciar o processo, então, quando está aquecendo o pasteurizador ali, circulando água, faça o Sim. teste, oriente o colaborador responsável pelo pasteurizador para fazer o teste para ver se está funcionando corretamente. Éder, Inclusive, Wilson, em empresas em que o programa de autocontrole tem o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, a pasteurização é um ponto crítico de controle. E dentro do ponto crítico de controle, você precisa de avaliar quais são, né, o que você deve fazer em caso de desvio. Então, uma das formas da gente entender se o equipamento funciona adequadamente ou não é fazendo o teste de válvula. Então, o teste de válvula é uma das medidas que a gente deve tomar para evitar que o pasteurizador seja ineficiente. Então, esse teste de válvula, além de ter que ser realizado, ele tem que ser registrado para que seja o controle do seu ponto crítico. É isso aí. A gente tem uma pergunta aqui da Adriana e eu vou aproveitar e fazer uma pergunta minha junto com ela, porque Bora. já está aqui no meu script para a gente conversar. Ela está falando aqui com relação aos colaboradores. Então, acho que a minha pergunta vai responder a dela também. Eu queria que você falasse um pouco sobre a contaminação proveniente dos colaboradores, né? do externo para o interno. E eu queria que você falasse um pouco também sobre a importância do SWAB. Sim, sim. Bom, vamos lá. Só para colocar a pergunta dela aqui também, ó, ela colocou o seguinte: se a pessoa que trabalha em uma determinada área da produção, se ela estiver usando um jaleco de outra área, ela pode levar a contaminação cruzada? É meu questionamento também. Mas só para ficar claro. Bom, vamos lá. Dentro do ambiente do laticínio, né, desde que a gente não tenha situações, por exemplo, de áreas onde se produza produto estéril e queijo, por exemplo, ou que seja queijo mofado e queijo maturado. Se a gente não tiver essas situações em conjunto, não existe assim tanto problema de uma pessoa que trabalha numa área de manteiga e numa área de produção de queijo. O jaleco em si, né? No jaleco não vai ser o jaleco, o uniforme, não vai ser tanto problema. O problema é que essa pessoa, entre um setor e o outro, ela tem que fazer uma higienização das mãos no mínimo. Esse é o maior problema, porque ele está lá produzindo manteiga e vem para auxiliar na produção de queijo Minas Frescal, por exemplo. Né? São produtos completamente incompatíveis um com o outro. Né? E até dentro da produção de queijo. Às vezes o cara está fazendo queijo frescal e o outro está fazendo mussarela. O que está fazendo mussarela vai ajudar a fazer o queijo frescal. Então, assim, essa troca de funções precisa de ser precedida de higienização das mãos no mínimo. Né? Higienização do avental. Se você estava usando um avental numa determinada área e vai passar para outra área, tem que usar o avental, né? Tem que trocar. Agora, casos mais graves, né? Igual a gente está falando aí, área de produto estéril. Por exemplo, está produzindo leite UHT, né? Um ambiente estéril. Aí o cara vai lá para a produção de queijo, né? Ou vice-versa, né? Isso não é adequado. Ou, por exemplo, às vezes uma pessoa está numa sala de produção de queijo de mofo branco. Aí o cara que está fazendo mussarela lá, deixa eu ir lá, eu tenho curiosidade de saber como que faz o queijo. Aí ele sai com o uniforme dele e vai lá nessa área. Com certeza ele vai levar a contaminação. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado com essas contaminações cruzadas. Quando a gente tem um programa de autocontrole, né? A gente vai falar muito disso também. Esse programa de autocontrole que é desenvolvido justamente para identificar
quais são as possibilidades de contaminação cruzada e o que a gente vai fazer de medida preventiva ou até mesmo corretiva em caso de algum tipo de problema. Esse programa de autocontrole são os procedimentos sanitários operacionais, que é o que a gente chama de PAC 10, né? Ele trata desse assunto especificamente, contaminação cruzada. Muito importante. E em caso de alguns laticínios que, na correria, acaba um funcionário que está da produção, acaba ajudando na plataforma, depois volta para dentro da produção. Quais os riscos disso? Esse da plataforma, infelizmente, né, é completamente inadequado. Inadequado, assim, desde que ele não faça uma higienização antes, né? Simplesmente saia da plataforma dentro da fábrica e vai produzir queijo, ajudar, auxiliar, informar, carregar queijo, alguma coisa assim. É completamente incorreto. Tanto que, quando a gente faz projeto para um laticínio, a gente sempre tem o nome da área da plataforma é área suja. E Sim. a fábrica, depois da barreira, área limpa. Então, assim, não dá para a gente concordar de uma pessoa sair de uma plataforma considerada área suja, entrar para dentro da fábrica para auxiliar o processo de fabricação. Só que aí tem detalhe, né? A gente tem empresas de pequeno porte que não dispõem de número de colaboradores, ou às vezes o tempo. A empresa recebe um caminhão por dia, aí o cara fica na plataforma, recebe o caminhão, resfria o leite, pasteuriza, acabou o serviço dele. Esse cara não pode ajudar em nada mais? Pode, mas aí a orientação é que ele faça, né, tome um banho, troque o seu uniforme e entre para dentro da fábrica. Aí não tem problema nenhum, né, porque o cara fez uma higienização prévia, né, pessoal do corpo. Aí sim a gente não tem problema nenhum. Daria para reaproveitar essa mão de obra sem nenhum tipo de problema. A Adriana colocou aqui, o caso, parece que é específico dela que ela está falando, o funcionário que trabalha no laboratório físico-químico, se ele pode gerar contaminação cruzada dentro da fábrica. Normalmente esse laboratório físico-químico ele fica muito próximo da plataforma, né, da área suja. E normalmente essa pessoa faz coleta em caminhão, ela faz coleta nos balões. Então, assim, é um risco, sim, essa pessoa fazer esse trabalho no laboratório físico-químico e depois entrar para dentro da fábrica para ajudar na produção de queijo, por exemplo. Mas ele pode fazer dessa forma se ele fizer essa higienização do jeito que a gente tem orientado aqui. Ele terminou o trabalho dele no laboratório físico-químico, faz ali a sua higienização pessoal, troca de uniforme e entra para dentro da fábrica, né? É importante, assim, Wilson, essas situações, a gente está falando do ponto de vista higiênico-sanitário. Mas tem um ponto de vista da lei trabalhista que eu não vou nem entrar no mérito. Sim. Né? Tem muita empresa que prefere nem fazer isso porque tem uma dificuldade tremenda com relação à legislação trabalhista. Não vamos nem entrar no mérito, não é meu foco, não é nossa área, mas eu sei que dá problema. Então tem que ficar atento aí. Caso o laticínio queira fazer algum controle, alguma análise, para ver o risco de contaminação desse tipo de situação, existe a possibilidade de fazer isso? Sim, sim. O que acontece? Uma solução e uma dificuldade. Porque a maioria das empresas, quando ela é fabricante só de queijos, né, muitas vezes ela não tem o laboratório microbiológico disponível. Uma grande parte delas não tem laboratório de microbiologia. Então, ela não tem como avaliar qual que é essa carga, né? Onde que está acontecendo uma contaminação. Né? É o que você tinha me perguntado sobre o SWAB. Né? Ela não tem como fazer um SWAB, que seria a metodologia mais indicada para a gente identificar onde é que está acontecendo a contaminação. Então, assim, controle tem. Seria a gente realizar análises microbiológicas, né? Principalmente a análise para identificar aquelas bactérias, né, que são indicadoras. Elas indicam que existe a possibilidade de ter, além delas ali naquele meio, naquela superfície, naquele equipamento, naquela instalação, além dela, outros grupos de bactérias patogênicas. É muito comum a gente fazer análise de SWAB, né, que é uma análise microbiológica de avaliação de superfície,
da gente fazer análise de coliformes. Mas por que a gente faz coliformes? Ah, eu fiz coliforme, não deu coliformes, tranquilo. Ah, mas deu coliformes, ah, só tem coliforme? Não. O que acontece? Uma vez onde coliforme desenvolve, existe a possibilidade de desenvolver outros grupos de bactérias. Só que é muito complexo a gente ficar realizando análise microbiológica de todos os grupos aí que a gente tem. Aí você vai fazer análise de estafilococcus, salmonella, listéria e por aí vai. Então a gente faz das bactérias indicadoras. Elas indicam que pode haver algum tipo de contaminante ali naquela superfície. Né? Então, assim, é importante, né, toda empresa que tiver possibilidade de ter um laboratório microbiológico disponível, é muito interessante. Normalmente, quando a gente faz investigação de contaminação, se a gente não tem um laboratório, se você não consegue coletar amostras em pontos determinados ali para saber onde que está ocorrendo a contaminação, vai ficar no chute. Né? Eu acho que pode ser em tal lugar. Eu acho que pode estar contaminando em tal lugar. Agora, quando a gente tem um laboratório disponível, ali a gente faz coletas do leite antes de entrar no pasteurizador, do leite saindo do pasteurizador, do leite chegando no tanque, na queijomate ou no tanque, do leite depois que encheu o tanque ou a queijomate, do soro, da massa, da mão do colaborador, da forma, do dessorador. Então você consegue identificar a fonte da contaminação. Né? Por isso que é tão importante a gente ter um laboratório microbiológico disponível, onde a gente possa verdadeiramente estar fazendo uma investigação dessa falha. É isso aí. Pessoal, eu queria convidar vocês a seguir a gente nas nossas redes sociais. Se vocês estão vendo um conteúdo aqui de extrema relevância, você imagina o que tem disponível nos nossos canais. Então, sim, o que a gente está falando aqui não é 1% do que está disponível lá. Não. Então, entra lá no nosso Instagram, se inscreva no nosso Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente está com um conteúdo muito interessante, então entra lá, se inscreve e compartilhe, né? Quem está aqui faz parte do setor, vamos fazer esse conteúdo chegar a mais gente. E uma forma de chegar é compartilhando esse conteúdo. O Augusto, ele questionou aqui o seguinte: e quanto à qualidade do ar? Pode ser um contaminante? Se sim, como saber? Sim. O que acontece, Augusto? O seu ar só vai ser um contaminante se você estiver numa área que ofereça esse risco. Por que eu estou te falando isso? A gente não pode considerar que uma fábrica de laticínio é um ambiente estéril. E não é. Ele é cheio de contaminação em todo lugar. O que a gente faz é controlar. Tanto que o que eu estou te falando é assim, que quando a gente olha os resultados microbiológicos permitidos para cada tipo de queijo, por exemplo, alguns grupos de bactérias, a gente tem lá 0, ausente em 25 gramas, né? No caso de Salmonella e Listeria, por exemplo. Mas a maioria, coliformes totais, coliformes termotolerantes, Staphylococcus, eles têm contagem permitida. Né? A gente não está num ambiente estéril. Ele vai ter ali um nível, a gente precisa controlar. Né? Então o que eu te falo é o seguinte: o seu ar só vai ser um contaminante expressivo para você avaliar mesmo quando você estiver num ambiente já que propicia algum tipo de contaminação. Um detalhe interessante, Augusto: câmara fria é um local onde o ambiente, de maneira geral, pelas as condições, né, de frio, de umidade, de resíduo de produto, favorece muito o desenvolvimento de bolores e leveduras. Então, assim, aquele ambiente normalmente tem um nível de contaminação um pouco mais alto. Aí como que você sabe se isso acontece ou não acontece? Tem análise para a gente fazer isso. Né? Tem análise específica, microbiológica. A gente faz uma análise de monitoramento do ambiente. A gente utiliza uma placa de microbiologia, né, para fazer a análise, abre ela no ambiente, deixa ela aberta entre 15 e 30 minutos, fecha e leva para fazer a incubação. Esse resultado, ele é muito importante. Principalmente você monitorar as câmaras frias. Né? A câmara de salga, a câmara de secagem e a câmara de maturação,
são essenciais que estejam sob controle, por exemplo, bolores e leveduras. E é sob controle que vai existir uma certa carga desse grupo de micro-organismos no ambiente, vai existir. Só que a gente precisa ter ele sob controle. Então a gente pode fazer essa análise e avaliar. Está dentro do controle? Está fora do controle? Está fora. A gente tem uma carga muito grande ali de bolores no ambiente. A gente pode fazer uma pulverização no ambiente a fim de evitar a disseminação desses bolores e leveduras. Aí a gente tem uma série de produtos que pode ser utilizado, né, os sanitizantes adequados. Alguns a gente tem que tomar cuidado, que não pode ter contato direto com o produto, né? Então, a gente tem que avaliar de acordo com a ocorrência, para a gente saber qual produto a ser utilizado. A Adriana está perguntando aqui para a gente, você indica fazer psicotróficos sempre? Olha só, não existe essa necessidade, né, de você fazer, todo leite que eu recebo eu vou fazer psicotrófico. Você pode fazer isso em um determinado período para ter um parâmetro, né? E depois faz periodicamente, só para avaliar se aquele parâmetro seu está variando muito ou não. E é importante, viu, Adriano? Isso aí, contagem de psicotróficos realmente influencia muito no resultado dos nossos produtos. Quanto menor a carga de psicotróficos, menor são as alterações posteriores ao processo de fabricação. Porque as bactérias em si, né, elas vão ser eliminadas no processo de pasteurização, desde que ele seja eficiente. Mas aquilo que elas produzem durante o tempo que elas estão desenvolvendo, né, que são as lipases, as proteases que elas produzem, elas sim são termorresistentes, vão estar presentes lá no produto final e vão causar alterações no produto. Mas não existe assim essa necessidade de se fazer com toda a recepção de leite que você tem. Faça para ter controle, né? Uma vez ou outra aí, você saber como que está andando aí essa carga. Porque a carga de bactérias totais no leite, normalmente a gente sempre tem resultado, né? A gente encaminha leite dos fornecedores para análise, a gente encaminha leite do leite estocado para análise, então a gente tem esse número. Aí lembra daquilo, né? Até comentei ontem na nossa live, a carga de psicotróficos, ela não pode ser superior a 10% da carga de contagem bacteriana total. Se esse número for maior, significa que a gente tem realmente um problema bem grave para se tratar. Entendido. O Nilton, o grande Nilton, sempre aqui com a gente, ele está perguntando aqui quais são os riscos de pasteurizar leite e depois pasteurizar soro. Ô, Nilton, na verdade tem problema sim, né? Isso aí, o compartilhar o mesmo equipamento para processo de fabricação, para pasteurizar leite, pasteurizar soro, pode te trazer problemas. É claro que a gente tem medidas, né, para evitar esses problemas. Então, se elas forem bem executadas, você tem menos probabilidade de ter problemas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, às vezes o pessoal entende, eu já vi situações assim, não, eu passei uma água quente aqui, entre o soro que eu passei, vou começar a pasteurizar leite de novo lá para a produção, mas já passei uma água quente aqui, já passei ela a 90 graus, já é suficiente. Não é suficiente, né? Realmente, o soro é um meio onde a gente tem uma propagação de um outro tipo de contaminação microbiológica, né? Que não são só as bactérias. Aí a gente já tem um vírus aí que ele é extremamente complicado, né? Que são os bacteriófagos, né? Que são vírus, já não são bactérias. Eles são parasitas das bactérias. Então o que acontece? Esses bacteriófagos são justamente a causa de maior problema com relação a fermentação de massa de mussarela. Então, se a empresa faz a pasteurização do leite, pasteuriza soro, vai pasteurizar leite de novo, não basta passar água quente, ela tem que fazer um SIP intermediário, né? Claro que não precisa ser aquele SIP de meia hora de soda, enxágue, meia hora de ácido, depois mais o sanitizante, mas tem que ter, né, um SIP muito bem feito aí, intermediário entre um processo e outro, para garantia de que você não vai ter problema.
A recomendação é que você tenha equipamento separado. A verdade é essa. Se você puder ter equipamentos separados para esses dois processos, é a melhor solução. Olha, nós temos uma empresa aqui com a gente, a Detetiza, que ela tem um Sim. questionamento que é algum case de contaminação por detetização? Realmente, não tive nenhum caso específico de contaminação devido aí, né, a algum tipo de contaminação pela dedetização. Né? É claro que assim, né, uma das recomendações que a gente tem sempre com os nossos clientes é procurar empresas sérias, que entendam daquilo que está sendo feito. Né? Uma empresa que entende aquilo que ela tá fazendo, ela tem menos chance de cometer algum erro desse tipo. Então, verdadeiramente, assim, a gente tem visto aí bons trabalhos aí na área aí de controle de pragas e sem nenhum problema de contaminação química aí dos nossos produtos. Éder, e com relação à água? Tem algum risco de Sim, contaminação? tem e é grave, né? Água, água é outro ponto que a gente tem lá no programa de autocontrole. Né? O programa de autocontrole tem um documento específico que trata da água, e não é à toa. Né? A água a gente usa ela praticamente para tudo, inclusive para limpar. Então, se a água já é fonte de contaminação, né, que não vai resolver. A gente vai limpar como? Né? Você vai utilizar a água para fazer o pré-enxágue, vai utilizar a água para diluir o detergente, vai utilizar a água para enxaguar, vai utilizar a água para usar o sanitizante. Então, assim, a água realmente é um ponto importantíssimo, tem que estar sob controle. Né? A gente consegue, inclusive, fazer a análise microbiológica da água. Né? A análise microbiológica da água é bem simples, né? Não tem muito. Não precisa de um laboratório moderno, cheio de equipamento para fazer. A gente tem metodologia simples para se fazer aí a análise da água. E, além de tudo, a água é um item que a gente tem hoje, pela legislação, obrigatoriedade de encaminhar a amostra dela mensalmente para análise. Né? Então, além dos controles internos, a gente tem essa necessidade de fazer a análise da água externamente para que a gente tenha resultado adequado. Mas é muito importante, tem que ficar atento, hein? A água é um ponto crítico para, dependendo do tipo de água, né? Às vezes o pessoal usa água que está próximo de uma fonte de contaminação, ou água que é de uma mina, então quando chove a água muda completamente. Então a gente tem que ter aí um controle muito apurado sobre a água para que ela não seja fonte de contaminação dos nossos produtos, né? É isso aí. Ué, e com relação aos produtos fabricados no laticínio, quais são os produtos com maior risco de contaminação? Sim. Olha só, quando a gente fala de produtos, vamos ali pela classificação de queijos, por exemplo. Justamente, o que a bactéria precisa, dos micro-organismos precisam para se desenvolver? Eles precisam de água, precisam de nutrientes e precisam de condições atmosféricas adequadas, de temperatura e de pressão. Quando a gente está falando dessas situações, quando a gente fala assim, por exemplo, queijo de muito alta umidade, esse queijo já tem um fator já complicador, o fato de ter muita água disponível. Né? Então, assim, com certeza, todo aquele produto com queijo, né, classificado como de muito alta umidade, ele já tem uma tendência de apresentar níveis de contaminação maiores. E isso é tão perceptível que a própria legislação ela já define lá nos limites, né, para cada tipo de classificação de queijo. O queijo de muita alta umidade tem uma possibilidade de ter um número de contaminantes maior do que um queijo de média umidade, por exemplo. Né? E isso é justamente porque a gente sabe que vai ter mais probabilidade, justamente porque ele oferece uma condição mais adequada para o desenvolvimento de algum tipo de contaminante. Só que a gente, quando fala assim, tem pessoas que falam assim, mas não é possível, o pessoal fala que pode ter bactéria no queijo, pode ter coliforme no queijo e isso não faz mal. Tem nível aceitável, né? Isso não foi simplesmente porque, não, eu acho que esse número aqui não causa problema, então vamos aceitar esse número. Não, isso é feito baseado em pesquisa tanto nacional
quanto da literatura, né, internacional, que o Brasil hoje tem padrões aí que se equiparam aí com grande parte aí da legislação aí da União Europeia, dos Estados Unidos. Então, não é nada de se assustar, não. Eu falei isso é porque tem gente que fala com a gente, mas pode ter coliforme no queijo? Pode. Dentro do nível aceitável, pode. É a mesma coisa de que pode ter pelo de roedor no ketchup? Pode, dentro do nível aceitável. É impressionante esse tipo de coisa, mas existe, né? Tanto que essa questão de pelos aí, né, no ketchup tem um número, né? Eu sempre achei que deveria de ter nada, mas tem um número aceitável. Mas além dos queijos, tem algum outro produto que você citaria que tem alto risco de Sim. contaminação? Não, sem dúvida, né? O leite pasteurizado, por exemplo, é um produto que é extremamente vulnerável. Normalmente, esses produtos mais vulneráveis, eles não têm, né, um processo muito rigoroso de tratamento térmico e eles não têm alguns grupos de bactérias para combater. Por que eu falo isso? A gente fala, por exemplo, iogurte. A própria cultura que a gente usa para desenvolvimento do iogurte, né, para desenvolvimento da coalhada ali, o fermento, ele já é um competidor com outros grupos de bactérias. Então, se tem um número ali de coliformes naquele leite, quando a gente coloca aquela cultura e ela tem um número muito elevado de células ali do fermento, eles vão disputar o mesmo nutriente ali no leite. Qual que é o nutriente? A lactose. Então, assim, eles vão disputar esse nutriente e com o número das bactérias do fermento é muito maior, eles vão ter prevalência ali e, com certeza, o número de bactérias ali do grupo coliformes tende até a diminuir, né? O que não pode é o número de coliformes já ser maior, então a competição vai ter ali uma dificuldade ali e a gente vai ter um produto contaminado, né? Mas esses produtos que não têm nenhum tipo de tratamento térmico pós a produção ou não são acompanhados de um fermento ou uma situação de bioproteção, eles são mais vulneráveis sim à contaminação. Existe algum tipo de contaminação que pode gerar, por parte do órgão de inspeção, uma interdição de fábrica? E você tem algum case aí que você pode citar para nós de Olha, acontecimento disso? isso é uma situação muito importante da gente citar aqui, né? Inclusive, já tive situações assim, clientes nessa condição. O que acontece? Quando a gente tem situações de contaminação pelas bactérias que a gente falou aqui, que são indicadoras, né? Coliformes, né? Coliformes totais. O que acontece? Em muitos casos, o órgão de inspeção faz a interdição parcial. Ele faz a interdição ali daquela linha de processo. Deu contaminação na produção do queijo Minas Frescal. Contaminação por coliformes totais. Normalmente o órgão de inspeção faz a interdição daquele processo, daquela linha de queijo frescal. Mas se você produz queijo Minas Padrão, queijo prato, queijo coalho, esses queijos não vão ser interditados, mas o queijo frescal vai. Esse é um tipo de interdição parcial. Porém, existem alguns grupos de bactérias que não podem ser identificados de forma alguma. É um caso, por exemplo, de um cliente nosso que teve problema com listéria. Foi identificado um produto dele, listéria. É complexo, é muito complexo. Esse cliente teve a fábrica inteira interditada. Ele não fazia só queijos, ele fazia outros produtos. Então, a produção inteira foi interditada. Ele não podia nem receber leite. Na verdade, ele pôde. Ele pediu autorização para receber e vender o leite. Mas processar ele não podia. E o problema é que, para que seja desinterditada a fábrica, ela passa por um processo muito rigoroso e moroso, lento. Isso é muito prejudicial, né? Esse caso, especificamente, levou em torno de 25 dias para que ele conseguisse novamente voltar a produzir. E olha que foi rápido no caso dele, porque, na verdade,
o que o órgão de inspeção faz? Interdita todo o processo, você precisa apresentar um plano de ação para fazer uma higienização total do estabelecimento, para evitar a reincidência desse controle de bactéria. Precisa de fazer um plano de ação para treinamento dos colaboradores, um plano de ação que mostra que você tem condições de retornar a produzir sem risco para a saúde pública. E, além disso, você ainda tem que pedir para produzir uma determinada quantidade de produto para ser analisado, e só depois do resultado, que normalmente são três lotes diferentes de produto, só depois desse resultado é que você volta a ter a possibilidade de produzir. Então, assim, é muito grave. Então, essas contaminações microbiológicas, elas é necessário que as empresas tenham um extremo cuidado com relação a isso. Porque uma vez que foi identificado, o órgão de inspeção é rigoroso com relação a isso, e não está errado. Né? A gente está falando de saúde pública. Né? Imagina o que é você consumir um queijo com listéria. É uma bactéria grave, pode causar até morte. Salmonela é outra bactéria que interdita a fábrica inteira. Né? Então, são situações graves. Controle microbiológico da produção de queijo tem que ser levado a sério, né? Justamente porque a gente trabalha com alimento. A Adriana, ela está explicando aqui para a gente que ela tem uma fábrica pequena e ela está querendo saber sobre os riscos de contaminação na repicagem do fermento. O que acontece, Adriana? É grande, né? É grande porque, assim, a gente está falando ali de um produto, né, que está repicando ali o fermento, é um produto em que ele tem nutrientes que todas as bactérias querem para se desenvolver, não só as do fermento, mas as patogênicas também. Mas não quer dizer que isso seja impossível de fazer, muito pelo contrário. A gente teve produção de queijo aí por muito tempo usando fermento DVS, né, que tinha aquela cultura mãe, você repicava ela e assim por diante. É possível fazer? Mas exige um nível de higiene extremo. Né? Não dá para você ficar repicando fermento ali num ambiente onde todo mundo passa, onde acontecem os processos produtivos. Né? Quer fazer uma repicagem adequada? Vai para um local fechado, um laboratório de microbiologia, por exemplo, fechado. Ali você faz ali, né, sobre um controle ali numa capela. Você consegue fazer uma capela estéreo ali, você consegue fazer essa repicagem sem nenhum problema. Né? Mas exige muito cuidado, né? Uma higiene extrema, tanto dos utensílios utilizados, quanto do próprio manipulador. Né? Mas dá para fazer. Isso aí a gente vê muitas empresas fazendo e com sucesso. Isso aí. A Maiane, ela está falando aqui, ela está questionando se a alta contaminação pode causar alguma alteração no odor do queijo. Por exemplo, queijo coalho. Pode, com certeza, Maiane. Pode, provavelmente vai provocar, além de alterações do odor, do sabor, vai provocar alterações também das próprias características ali, por exemplo, no queijo coalho, por exemplo, pode chegar a fazer o queijo até derreter. Né? Se a gente tem um queijo coalho, por exemplo, contaminado com coliformes, né, o coliforme é uma bactéria que ela é produtora de ácido lático e gás. Né? Então ela vai produzir gás, mas vai produzir ácido lático. E esse ácido lático vai abaixar o pH desse queijo. Né? Abaixando o pH do queijo coalho, vai colocar ali para assar, o queijo vai derreter todinho. Né? Então, assim, às vezes você pensa assim, eu fiz um queijo maravilhoso e na hora que o pessoal coloca para assar, o queijo derrete. Muitas vezes não é o processo que está errado, às vezes contaminou. Né? E o interessante é que, assim, contaminação, que a gente falou lá no início, são condições, pode ocorrer pós a pasteurização, e são devido a condições higiênicas inadequadas. E isso pode acontecer ali do tanque de fabricação até a embalagem primária. Todas essas etapas que o produto passa, pode acontecer a contaminação dele, a recontaminação dele. Né? Então, assim, é muito importante esse controle microbiológico ser rigoroso.
quando a gente trabalha com laticínio principalmente, né, não só laticínio, qualquer alimento, é muito comum a gente falar assim, eu preciso fazer um treinamento de boas práticas com os colaboradores. E precisa mesmo, viu? Isso aí, se você conseguir fazer de 6 meses, no mínimo, é o ideal. Porque o pessoal que trabalha nessa área, eles precisam estar instruídos, eles precisam ter a consciência de que o produto contamina. Por que eu estou te falando isso? Eu estava numa fábrica ontem, onde a gente foi tratar desse assunto. E eu, junto com o gerente, a gente observando o processo de fabricação, uma forma caiu no chão. O pessoal estava fazendo informagem de queijo Minas Padrão, uma forma caiu no chão. Estava passando um colaborador que não estava participando do processo de informagem, pegou a forma e colocou em cima da mesa. Parece ser simples, o cara ajudou, né? Os outros não podiam pegar porque estavam informando, aí ele foi lá e ajudou. E nada disso, ele não ajudou, ele causou um problemão, porque aquela forma teve contato com o piso. O piso é uma superfície contaminada, e ele colocou em cima da mesa que estava sendo usada para informagem. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar com o pessoal essas boas práticas de fabricação, higiene pessoal, né? Porque isso faz muita diferença ali na hora do processo. O pessoal precisa ter consciência de que pode contaminar. Olha, dei uma última pergunta para a gente finalizar, que eu acho que é importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de um shelf life linkando com o nosso tema de hoje. Sim. Shelf life, né? Para quem às vezes fica aí em dúvida, o que é isso? O que esses caras estão falando aí? Agora passou a falar inglês também. Literalmente, a gente traduzir, né, vida de prateleira. Né? Para que a gente usa isso? Isso é uma metodologia que a gente usa para avaliar as condições do produto ao longo do tempo dele, ali do tempo de validade dele. E como que a gente faz isso? Amostra. Amostra da produção do lote 10, eu vou guardar ela em condições adequadas para que lá na data de validade eu possa avaliar se ele está ainda dentro dos parâmetros de consumo adequados. Então, assim, quando a gente tem um controle de shelf life interessante, você consegue, inclusive, aumentar o prazo de validade do seu produto. Ou, às vezes, até diminuir. Se você percebe que lá, meu produto tem validade 90 dias. Só que com 70 dias o meu queijo já está todo deformado, o meu queijo já não tem condição de consumo mais. Então, você deve alterar o prazo de validade do seu queijo. Então, assim, o shelf life ele traz informações importantíssimas, né? Principalmente com relação à qualidade. E também serve como forma de questionamento em caso de reclamações. A gente tem aí situações, o cliente comprou o queijo e está falando que o queijo está com um sabor alterado. A gente recorre ao shelf life. Vai avaliar se a amostra que a gente tem em condições adequadas de armazenamento está com a mesma alteração que o cliente está relatando. Muitas vezes não estão, né? Porque esse armazenamento, de maneira geral, ele prejudica muito. E é uma coisa que a gente vê constantemente, né? Você chega aí, por exemplo, num supermercado, hipermercado, e está lá o produto lá na gôndola, a gôndola com temperatura extremamente alta, 14 graus, 15 graus, e o seu produto está lá escrito na embalagem que deve ser mantida a temperatura de no máximo 8. Mas infelizmente é onde a gente não tem tanto controle. Então por isso que o shelf life também serve para isso, né? Para a gente avaliar se sob condições adequadas de conservação o seu produto verdadeiramente permanece em condições de consumo até o prazo final de validade que você propõe para ele. Então é isso. Mais uma vez isso. A gente tem muito a te agradecer aqui por trazer esse conteúdo para a gente. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais. É isso aí. Se inscreva nos nossos canais. O nosso suporte técnico está sempre aqui com a gente. Às vezes eu fico olhando para o lado aqui, porque tem um suporte o tempo todo. E ele me puxa muito a orelha com relação aos inscritos. Vamos escrever aí nas nossas redes sociais, que é uma forma isso aí. de divulgar esse nosso conteúdo, tá? Ed, mais uma vez, muito obrigado. E amanhã tem mais. Qual que é o tema de amanhã? Eita!
Aí você me pegou. Vai- Esse eu não olhei. Mas vai sair uma publicação. Não, não, isso aí é sem dúvida. Já tem o tema já, só não consigo falar aqui agora para vocês. Mas tá valendo. Pessoal, amanhã. Mas tem aí, a gente tem um cronograma de lives aí, né? Publicado aí num post aí, com todas as lives aí dessa semana. Semana que vem também a gente tem mais lives aí, toda semana preenchida aí. Muito assunto interessante, muito conteúdo de relevância para vocês. É isso aí. A Adriana colocou aqui pra gente, para alegrar a nossa noite. Obrigado, adorei. Estou aprendendo Ó, muito com vocês. Ó, você tá vendo que tem gente aí que já sabe desse post que a gente tá falando aí sobre os cronogramas, ó. Aí, ó. Reaproveitamento do soro. É isso aí. Muito bom. Ô, Hélio, muito obrigado. Então, pessoal, amanhã, às 18h21, estaremos aqui de É isso novo aí. para mais uma live. E amanhã, falando sobre o reaproveitamento do soro. Aproveitamento do soro. É isso aí. Valeu, Muito Hélio. Boa bom. noite. Até amanhã. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Valeu.